Você que já trabalhou ou trabalha em duas atividades laborais, ou seja, duas atividades concomitantes, preste atenção que a apresentação de hoje é para você. Quem não viu ainda, nos nossos dois últimos vídeos imediatamente anteriores, eu expliquei sobre a revisão previdenciária das atividades concomitantes, que em apertado resumo consiste basicamente no seguinte: aquela pessoa que exerceu concomitantemente duas atividades laborais, ou seja, trabalhou em dois lugares ao mesmo tempo, pode pedir para que o INSS revise o seu benefício previdenciário no sentido de incluir a outra atividade nos cálculos para a concessão do benefício previdenciário e, com isso, resultar em um aumento significativo no valor da sua renda mensal. E naquela ocasião eu apresentei para vocês uma decisão judicial do TRF3. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar mais uma decisão em que o juiz já determina que o INSS cumpra a decisão judicial. Para tanto, venham aqui para a tela do meu computador a fim de que vocês possam acompanhar juntamente comigo. Antes, porém, eu quero registrar aqui os meus agradecimentos à Núbia Dutra da Previcalc, uma empresa especializada em cálculos previdenciários, notadamente no que consiste a revisão das atividades concomitantes. Então foi a Núbia que me mandou essa decisão judicial e, por uma questão de justiça, eu estou aqui registrando a gentileza dela de enviar esse conteúdo a fim de que possamos mostrar para vocês a realidade. O que acontece quando você entra com essa ação judicial. Trata-se de uma decisão, conforme vocês podem ver, do Juizado Especial Federal da Terceira Região, TRF3, abrangem, respectivamente, os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Veja aqui, ó, cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Significa dizer que o INSS já tem que cumprir. Nós já tivemos a fase do processo chamada fase de conhecimento, teve a condenação e agora o juiz determina que o INSS cumpra a sentença, cumpra a decisão judicial, já determinou inclusive a expedição da requisição de pagamento para que essa pessoa já receba os valores corrigidos e eventuais valores atrasados, os chamados retroativos. Vou registrando aqui quem que é o executado. O INSS já está sendo executado, está sendo compelido a cumprir essa decisão judicial referente à revisão previdenciária das atividades concomitantes. Olha aqui, ó, iniciada a fase de cumprimento de sentença, e aí ele continua para que dê conhecimento ao exequente, a essa pessoa que entrou com essa ação acerca das informações do INSS e depois informe no processo se o INSS cumpriu ou não. O que ele está dizendo em suma? Olha, você que entrou, o autor da ação, me informe se o INSS cumpriu ou não. Isso é importante. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizia: professor, o que eu faço agora? O INSS já perdeu o prazo, o INSS não vai mais recorrer dessa decisão, o que eu faço? Você informa no processo se o INSS cumpriu ou não o que foi decidido. Veja um exemplo aqui. É o que o juiz está dizendo nesse despacho. Olha, me diga se o INSS cumpriu a decisão judicial ou não. E dá prazo, veja, prazo de 10 dias. É importante também a gente registrar aqui, porque muitas pessoas me pedem informações a respeito desse tema, né? Quanto tempo o INSS está cumprindo as decisões judiciais? Veja, no caso específico, prazo de 10 dias, o magistrado determinou para que o INSS cumpra. E na sequência, o magistrado já determina a requisição de pagamento, conforme vocês podem comprovar aí na tela do seu computador. Então, é um exemplo clássico do cumprimento de sentença referente à revisão de benefício previdenciário concernente às atividades concomitantes, que para registro
repito mais uma vez, consiste basicamente no seguinte: quando você exerceu ou exerce duas atividades ao mesmo tempo, de forma simultâneas, né? Na hora da concessão do benefício previdenciário, o que acontece? O INSS, via de regra, de forma malandramente, considera só uma dessas atividades. E aí, concede um benefício com um valor menor. Isso acontece muito do INSS deixar de fora, por exemplo, a atividade que teve as maiores contribuições, que, se considerada, aumentaria de forma significativa o valor da renda mensal do segurado. Enquanto que, deixando de fora essa atividade, essas contribuições, reduz o valor da renda mensal dessa pessoa. E foi por isso que nasceu essa revisão das atividades concomitantes. E a Previcalc está atuando fortemente nesse segmento. E é por essa razão, além do agradecimento da sentença que eles me mandaram, eu estou deixando o contato deles na descrição do vídeo, bem como fixado no primeiro comentário, para quem tiver mais dúvidas a respeito dessa importante revisão. Eu costumo dizer que é uma das mais importantes. Obviamente nós temos aí a revisão da vida toda, que é um caso muito interessante, mas essa também aumenta significativamente o valor do benefício previdenciário. Além do mais, eles são especialistas em cálculos previdenciários. E aí, para entrar com qualquer tipo de ação de revisão de benefícios previdenciários, e eu tenho dito isso aqui constantemente, você precisa, antes de tudo, realizar os cálculos a fim de verificar a viabilidade jurídica e econômica dessa ação. Não é possível ajuizar uma ação de revisão de benefício previdenciário sem antes realizar os cálculos previdenciários. É só por meio dos cálculos que vocês verificarão se é viável ou não ajuizar essa ação. Muitos advogados me pedem esse tipo de informação, até para tomar conhecimento do processo, e eu gosto de trazer esse tipo de case aqui para o canal, para vocês comprovarem, para vocês verem aí na tela do seu computador, de que de fato é possível, existem decisões nesse sentido. Além do mais, no caso específico da revisão das atividades concomitantes, para incluir, né, as atividades concomitantes, uma atividade paralela, o INSS já aceitou essa tese. Ele faz os questionamentos corriqueiros em um processo quando é ajuizado. Mas o próprio INSS tem aceitado a revisão das atividades concomitantes, para aumentar o valor do benefício previdenciário. Tudo bem? Agora repercuta aí abaixo nos comentários se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Olá, você que é aposentado ou aposentada do INSS, que ainda não fez o cálculo da revisão da vida toda, para saber se essa revisão é vantajosa para o aumento do seu benefício, entre em contato conosco. A Previcalc é uma empresa especialista em cálculos previdenciários, com mais de 10 anos de experiência no mercado e já ajudou mais de 60 mil aposentados através dos seus serviços de perícia contábil previdenciária. A Previcalc disponibilizou um canal exclusivo para atendimento aos seguidores do professor Walter. Entre em contato conosco através desse número de WhatsApp que está na descrição.